Chucky, wanna play? Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para as 20 decisões mais inteligentes em filmes de terror. This is as far as you go. No more. This is it. Nessa lista veremos algumas das escolhas mais inteligentes feitas por heróis e vilões em filmes de terror. Claro que nem todas puderam entrar nessa lista, então quem sabe a gente não faz um outro vídeo. Ah, e tem muitos spoilers à frente, obviamente. Qual dessas você acha que foi a decisão mais inteligente? Me conta aqui nos comentários. Número 20. Explodir a casa, a hora do espanto. Todos nós conhecemos as principais proibições de ser um vampiro. Não pode sair à luz do sol, não pode comer alho, não pode tocar em cruzes e não pode entrar na casa de alguém sem um convite. Mas e se não houver casa? Jerry, de Colin Farrell, encontra uma solução inteligente para isso nesse divertido remake. Look, we're all right as long as we stay inside, because obviously you can't get in without an invitation. Like a vampire. Yeah, really, like a vampire. Depois de perceber que o seu vizinho Charlie sabe da sua natureza morta-viva, Jerry faz uma visita, mas a jogada dele para ser convidado é rejeitada. Implacável, Jerry leva uma pá para o quintal e desenterra o cano de gás. A partir daí, basta um pouco de exposição e uma faísca para explodir a casa por dentro. Os ocupantes estão bem, mas essa é uma maneira de atrair potenciais vítimas para fora. Número 19. Chamar um táxi. Pânico 2. Você já assistiu algum filme de terror e pensou, não tem nada os prendendo lá, por que eles simplesmente não saem? Bom, Joel tem um bom senso de fazer exatamente isso em Pânico 2. I should have read your book before I took this job, but I'm reading it now and woo, I read what happened to your last cameraman. The guy got gutted. Depois de descobrir o que aconteceu com o operador de câmera de Gale no primeiro filme, Joel não está nada feliz em estar no campus com um assassino à solta. Então, quando Randy é morto na van de notícias, ele decide que já chega e dá o fora da cidade. See ya? Wouldn't want to be you. Joel, I need you. No, you need to have your head examined. Devido a um vazamento de roteiro, todo o personagem de Joel teve que ser retrabalhado, deixando-o sem morte ou resolução. Foi supostamente ideia do ator Dwayne Martin adicionar essa cena. Wes Craven obedeceu, mas trouxe Joel de volta para o final de qualquer maneira. I'm back. You know, I was thinking maybe we could get the scoop like in the old days. You're Gail Weathers, at Windsor College. Número 18. Destruindo o Michael. Halloween Ends. O acerto de contas. Enquanto o chamado final de Halloween recebeu, na melhor das hipóteses, uma recepção mista, não dá para negar que a forma como a cidade lida com Michael Myers não é 100% a decisão certa. Depois de vermos Michael ser derrubado e de alguma forma se levantar novamente por décadas, parece que Laurie finalmente encerrou o ciclo. Mas ela também já viu esse filme de terror antes. Então, com a ajuda das autoridades, ela conduz Michael em uma última volta por Haddonfield. Time for Haddonfield to start healing. Let's show them all. This is not how it works. It is tonight. Com a população local se unindo ao cortejo fúnebre terapêutico, tudo termina no ferro velho, onde eles descartam o corpo de Michael em uma trituradora industrial. Parece que dessa vez achamos que não haverá ressurreições. Número 17. Enterrando Mia, a morte do demônio. Esse filme leva a metáfora de limpar as coisas ao extremo. Depois que Mia é possuída pelo mal e 2 dos seus amigos são mortos, David se sente resignado a simplesmente botar fogo na cabana com a irmã dentro. Mas o seu lado protetor de irmão fala mais alto, e ele elabora um plano para salvá-la. Com a ajuda do seu melhor amigo, Eric, David consegue sedar Mia e arrastá-la para fora. Lá, ele realiza um enterro vivo. I can't move. I can't breathe. You're not hurt. Mia tecnicamente morre, mas a sua possessão acaba. David imediatamente exuma o seu corpo e a ressuscita, salvando efetivamente a vida de Mia. Thanks for not leaving me, David. É uma pena que David acabe queimando naquela cabana no final das contas. Número 16. Destruindo as câmeras. Escape Room. What are you doing? Quantum Zeno effect. Atoms won't change if you take continuous measurements, so as long as they're watching us, we can't change our state. The game is designed so they always win.
Quando Zoe percebe que a obscura empresa Minos continua no controle enquanto eles podem ver os participantes, ela começa a quebrar todas as câmeras na sala temática de hospital. Enquanto Jason e Ben conseguem escapar do jeito tradicional, Zoe permanece firme no seu plano. Come on, there's a way out! This is the way out! You'll suffocate! Come on! Let's go! A princípio, parece que Zoe morreu sufocada após ser exposta ao gás venenoso, mas, sem ninguém a observando, ela consegue agora respirar através de uma máscara de oxigênio sem ser detectada. A equipe de limpeza acha que ela está morta e acaba tendo uma surpresa desagradável. The oxygen mask. What the hell was she gonna do with that? Breathe! É graças ao pensamento quadridimensional de Zoe que ela e Ben são capazes de virar o jogo contra o Game Master e escapar de vez. Número 15. Melhoria na perna. Planeta Terror. Perder uma perna para uma horda de zumbis seria praticamente um destino cruel para qualquer outro sobrevivente, mas não para Cherry Darling. Claro, ela fica um pouco desanimada no começo, mas uma solução rápida do seu ex-namorado El Rey a ajuda a escapar. I have no leg! Embora a perna de mesa também seja uma decisão inteligente e ajude Cherry a botar ordem na casa, é o próximo upgrade que merece o seu lugar na nossa lista. Quando a situação está feia e a perna de madeira quebra, El Rey a substitui por um fuzil com um acessório de lançador de foguetes. Não nos pergunte como funciona sem o dedo de Cherry no gatilho, mas num filme estilo Grindhouse, o que importa é o quão incrivelmente durona ela se torna. Número 14. Provocando o demônio, o exorcista. Depois de possuir a jovem Regan e deixá-la praticamente irreconhecível, o demônio Pazuzu drena completamente a esperança de todos que estão perto dela. O padre Karras e o padre Merrin fazem o que podem para exorcizar o Pazuzu, mas isso acaba sendo inútil e resulta na morte de Mary. Indignado com o demônio e a sua incapacidade de salvar a garotinha, Karras fica furioso. You son of a... Take me. Come into me. God damn you, take me. Ele espanca Pazuzu impiedosamente, desafiando-o a levá-lo em seu lugar. Pazuzu atende ao pedido e Karras, já sentindo a sua influência, se lança pela janela para evitar machucar Regan. Karras pode morrer, mas Regan está segura. Pelo menos até a sequência, é claro. Número 13. Nadando entre os corais. Tempo. Os personagens desse thriller de M. Night Shyamalan enfrentam uma situação peculiar. Eles estão presos em uma praia que os faz envelhecer o equivalente a 1 ano a cada 30 minutos. O problema é que eles não podem sair da praia se não perdem a consciência, o que pode ser fatal dependendo da situação. Depois que todos morreram de causas físicas ou naturais, os irmãos Maddox e Trent se encontram na meia-idade, tendo sido crianças no dia anterior. Felizmente, uma mensagem secreta os faz acreditar que um recife de coral próximo pode protegê-los de desmaiar se nadarem por ele. The coral might protect us from the effects of the rocks. Maybe that's like our metal tube. Maybe we're just making up what we want to hear. Or maybe you heard they took people to this beach. É uma grande aposta, pois eles correm o risco de se afogar se estiverem errados. Mas eles não estão, pois acabam descobrindo e expondo os responsáveis. Your aunt will be waiting for you when you land. How's she handling things? How would you feel if a 50-year-old man called and told you he was your 6-year-old nephew? Número 12. Internando-se em uma ala psiquiátrica. Premonição 2. Não importa o quão bom você seja em ler os sinais. Enganar a morte nessa franquia só vai te levar até certo ponto, e eventualmente ela vai te pegar. Isso é o que Clear percebe depois de perder o companheiro sobrevivente do voo 180, Alex, entre os filmes. Em vez de continuar a jogar os dados, Clear se internou em um hospital psiquiátrico, onde passa os seus dias em uma cela acolchoada, onde nada realmente pode matá-la. You gotta help me. I don't have to do anything. But you beat it. Take a look around.
What did I beat, Kimberly? Como essa é uma história com o crescimento dos personagens, no entanto, Clear acaba decidindo sair para ajudar outros sobreviventes. E, como você deve imaginar, a morte finalmente a alcança em uma explosão no hospital. Número 11. Camuflando com lama. Predador. Esse filme de ação e terror de ficção científica está cheio de decisões inteligentes, principalmente da criatura titular. Mas no final temos que premiar o movimento que decide esse jogo de gato e rato. Depois que toda a sua equipe de resgate é eliminada 1 a 1 pelo predador, Dutch é perseguido até a margem de um rio para aparentemente encontrar o seu fim. No entanto, o predador não consegue vê-lo e Dutch percebe que a lama, inexplicavelmente cobrindo seu corpo, o está escondendo da visão térmica do seu adversário. Com tempo para se preparar, Dutch se torna um caçador, armando uma série de armadilhas e garantindo que ele fique bem enlameado no processo. Ainda é uma luta, mas a perspicácia de Dutch sobre o seu inimigo o ajuda a vencer. Número 10. Fazendo backup. Nós. Outro exemplo de conhecer o inimigo, esse aqui envolve uma família atormentada por seus duplos malignos. O mais novo, Jason, tem tempo para observar e entender o dele, o Pluto, percebendo que o seu duplo espelha suas ações. Depois que o pai de Jason e a sua irmã se livram dos seus duplos, a família é emboscada na estrada por um carro em chamas. It's a trap. Get out! Ao ver Pluto, Jason percebe que é uma armadilha e vira o jogo. Antes que Pluto possa causar uma explosão mortal, Jason começa a recuar, sabendo que Pluto fará o mesmo. Enquanto Jason pode recuar diretamente para os braços do duplo da sua mãe, Pluto recua diretamente para o veículo em chamas, pegando fogo e encerrando seu minúsculo reinado de terror. Número 9. Infectando-se. Guerra Mundial Z. Os zumbis presentes nesse filme de ação apocalíptica de terror são alguns dos mais mortais já vistos na tela. Eles são incrivelmente rápidos e a infecção se espalha ainda mais rápido, transformando um humano em questão de segundos após ser mordido. No entanto, a natureza predatória exagerada deles também acaba sendo a sua ruína. I believe these things have a weakness. And that weakness is weakness. Our weakness. Ao longo do filme, Jerry Lane, interpretado por Brad Pitt, consegue observá-los em ação, por assim dizer, e acaba acreditando que os zumbis vão deliberadamente ignorar qualquer pessoa que esteja com uma doença terminal, querendo apenas hospedeiros saudáveis. But even if you're right, I mean, infecting the populace with a lethal illness is not exactly a cure. It's not a cure. Para provar essa teoria, Jerry abre caminho através de um centro de pesquisa e se injeta com uma doença letal, mas curável. Não só funciona, mas Jerry também dá à humanidade uma chance de lutar contra a praga dos mortos-vivos. Número 8. Tornando-se um sobrevivente. Você é o próximo. Quando se trata de inteligência, há poucas garotas como Erin. Sem que os seus adversários soubessem, ela foi criada em um complexo de sobrevivência. Então, quando os agressores mascarados chegam para aterrorizar a família do namorado dela, ela não perde um segundo em se preparar para o sucesso. Ela coloca uma série de armadilhas por toda a casa, ferindo gravemente os intrusos, quer estejam apenas tentando entrar ou acreditem tê-la encurralado. Sério. Erin faz tantas coisas certas que seria mais fácil listar o que ela faz de errado. Ela pode até ser letal demais para o seu próprio bem, pois mesmo depois que os assassinos e os seus comparsas estão mortos, um policial que chega acaba tendo uma surpresa sinistra. Número 7. Eletrocutando o tubarão. Tubarão 2. Enfiar um cilindro de mergulho na boca de um tubarão antes de explodi-lo com um tiro é bem engenhoso, mas o chefe Brody talvez se supere na sequência. Depois que algumas crianças locais se veem perdidas no oceano com um feroz tubarão branco, Brody mais uma vez entra em ação para o resgate. Ele os localiza em uma ilha que abriga uma estação de retransmissão, mas tirá-los de lá com segurança prova ser extremamente difícil. Ele acidentalmente descobre um cabo de energia, mas quando outras vidas estão em jogo, ele usa isso a seu favor. Ele bate repetidamente no cabo com um remo, chamando a atenção do tubarão antes de fazer a fera morder o fio.
A eletrocução é tão intensa que o tubarão pega fogo imediatamente, ficando completamente assado. Número 6. Simulação de bomba caseira, o ataque dos vermes malditos. O que você faz quando está sendo perseguido por vermes gigantes que vivem na areia? Usa bombas caseiras, é claro. What if we throw one that way, where we want to go? Then when it explodes, I mean, if it drives them away, we run like goddamn bastards. Pardon my French. Quando o grupo de sobreviventes se encontra preso no final do filme, eles têm a ideia não apenas de distrair os graboides com bombas caseiras, mas também de pescar com eles. Eles explodem com sucesso um graboide, mas outro fica sabendo e cospe de volta para eles. Espalhados, eles são forçados a improvisar antes que um graboide prenda alguns deles na beira de um penhasco. Restando apenas uma bomba caseira, Val tenta não explodi-la, mas assustá-la. Depois que ele faz isso, a coisa entra em pânico a ponto de disparar direto para fora do penhasco. E os graboides não conseguem voar. Número 5. Ameaçando Chucky, brinquedo assassino. Claro, nós, como público, sabemos que Chucky é um boneco vivo e malvado, mas qualquer pessoa racional naquele universo jamais chegaria a essa conclusão. Então, quando todos os sinais apontam para o seu filho Andy estar por trás dos recentes assassinatos, Karen não sabe no que acreditar. Chucky's alive, really. Andy, Chucky is a doll. He's made of plastic and stuffing. Look at him. Now, does he look like anything else? Graças à sua intuição de mãe, no entanto, uma parte de Karen ouve Andy quando ele diz que foi Chucky. Sem nada a perder, Karen acende a lareira e diz a Chucky que se ele não ganhar vida, ela o jogará dentro. Sem opções, Chucky obedece. I said talk to me, damn it, or else I'm gonna throw you in the fire! You stupid! Bom, agora Karen tem um problema totalmente novo, mas pelo menos ela sabe quem é o verdadeiro inimigo. Número 4. Carregamento de energia. Aliens, o resgate. Ellen Ripley tem que ser uma das heroínas mais engenhosas do terror. No mesmo filme em que ela se salva de uma sabotagem ativando o alarme, ela também tem a resposta perfeita para a rainha alienígena, um carregador de energia exoesqueleto. Get away from her, you... Embora os carregadores de energia sejam, é óbvio, projetados para mover objetos pesados, com a falta de um traje mecânico apropriado, ele funciona bem em emergências. Embora a rainha definitivamente tenha a vantagem em termos de arsenal, Ripley tem a presença de espírito para jogá-la na escotilha de ar. Claro, ela também dá uma queda junto com ela, mas a partir daí é só puxar uma alavanca e segurar firme pela vida. Número 3. Usando a máscara. O Predador, a caçada. Muito parecido com Dutch no filme original Predador, Naru também obscurece o seu cheiro comendo a flor de laranja Totsia e diminuindo a temperatura do corpo. Mas é o que ela faz depois que é realmente brilhante. Depois de pegar o predador de surpresa, ela rouba sua máscara e o leva para uma armadilha. Claro, ainda há uma batalha física pela frente, mas Naru aprende algumas coisas. Por exemplo, ela sabe que os projéteis dele usam um sistema de mira conectado à máscara. Quando o predador fica preso na lama, ele dispara diretamente para Naru. No entanto, Naru posicionou a máscara para alinhar a mira diretamente com a criatura, e o projétil acaba atingindo o próprio predador. Parece que o predador se tornou a presa. Número 2. Desativando a armadilha reversa. Jogos Mortais 6. Mark Hoffman é um vilão bastante detestável, mas nós não podemos deixar de ficar impressionados quando ele vence a aparentemente imbatível armadilha reversa. So when's your test, detective? I don't need one. Oh, yeah? Yeah. Because I didn't take my life for granted. Ex-esposa do falecido John Kramer, Jill coloca em prática o último testamento dele, lidando com seu cúmplice rebelde. Depois de surpreendê-lo, Jill amarra Hoffman a uma cadeira e coloca nele a icônica armadilha do urso reversa, mas dessa vez não há chave e nenhum jogo a ser jogado.
Tendo que ser rápido, Hoffman usa o peso do aparelho para quebrar a própria mão e se livrar da restrição. Em seguida, ele enfia o rosto entre 2 barras de metal na janela da porta, impedindo que a armadilha se abra completamente. Isso mutila o seu rosto, mas ele também vive para ver mais um filme. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Trocando a face, o silêncio dos inocentes. Good evening, gentlemen. Existe algum vilão, especialmente um vilão de filme de terror, mais inteligente do que Hannibal Lecter? Sério, nem mesmo nós poderíamos ter concebido um plano de fuga tão diabolicamente elaborado, mesmo se nos dessem uma eternidade para criá-lo. Através das suas interações com a recruta do FBI, Clarice Starling, Lecter consegue melhorar a sua cela na prisão, mas ele está mais interessado em escapar dela. Depois de abrir as algemas e incapacitar os guardas, Lecter faz o impensável. Ele simula a própria fuga ao remover cirurgicamente o rosto de um dos guardas e o coloca sobre o seu próprio rosto, enganando os primeiros socorristas para que pensem que estão salvando uma das vítimas. Quando as autoridades finalmente encontram o corpo real, Lecter já está em uma ambulância garantindo a sua liberdade. E aí, você concorda com as nossas escolhas? Confira também esse outro clipe recente do Atimojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Te espero amanhã. Tchau!